Bom, pessoal, bem-vindo a mais essa matéria da Escola de Adoração. E a gente está aqui com prazer, com uma alegria no nosso coração de poder começar mais uma matéria que eu sei que vai edificar a sua vida. Muitas vezes a gente acaba errando por não conhecer conceitos tão simples e tão básicos da palavra. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Assim como nós fomos ajudados por outros, nós estamos aqui para que a revelação da palavra chegue até o seu coração. Nós estamos começando essa matéria, o poder explosivo do louvor. É isso mesmo, o louvor é explosivo. O louvor, ele não é apenas algo mirrado, algo pequeno, o louvor é explosivo, o louvor é exuberante. E eu sei que existe louvor em todas as partes do céu, porque a palavra de Deus nos fala isso. E é isso que a gente vai ver nessa primeira aula, um trono de louvor. Abre comigo no Salmo 22, versículo 3. Vai abrindo aí comigo. Você sabe que aqui na Atos a gente valoriza a palavra de Deus. Então, Salmo 22, versículo 3. E a gente já estudou um pouquinho sobre esse versículo na matéria Princípios Fundamentais de Adoração. E para falar algo muito importante, louvor faz parte da nossa vida de adoração. Você já aprendeu no primeiro módulo, Princípios Fundamentais de Adoração, que a adoração é a nossa resposta para Deus. E como é que nós respondemos a Deus? Nós respondemos a Deus com três palavras principais nesse contexto da gente estar falando de adoração, que é submissão, temor e honra. Dentro dessa submissão, desse temor e dessa honra, nós podemos responder a Deus de algumas maneiras, com ações de graças, com louvor e com intimidade. Muitas pessoas acabam dizendo, quando tem que falar sobre música, e acabam falando, não, aquela música de louvor, aquela música de adoração, e acabam trazendo que a adoração é música lenta e louvor é música rápida. Sim, você vai aprender que louvor tem a sua parte exuberante e que a adoração tem a sua parte de mais calminha, Mas tudo isso é adoração. É isso que você aprendeu no primeiro módulo. Adoração é ações de graças, é louvor e é intimidade. Muitas vezes quando a pessoa ela quer falar sobre adoração, ela na realidade ela está querendo falar sobre um ambiente de intimidade. Intimidade é o ápice da adoração. E nós estamos vendo essa matéria maravilhosa chamada Poder Explosivo do Louvor. Uma das maneiras com que a adoração se manifesta é através de louvor. Então a gente vai ver agora Salmo 22, versículo 3, que diz, contudo, tu és santo. Lembra que nós vimos isso em uma das palavras sobre louvor no nosso primeiro módulo? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus ama comunhão, gente. Deus ama a comunhão e nós amamos sermos transformados pela comunhão de Deus, pela comunhão com Deus. Nada é mais importante na nossa vida do que a nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus, ela gera transformação no nosso coração. E o louvor, o que nós vamos aprender aqui nessa matéria, é que o louvor é um exercício transformador na nossa vida. É tão impactante que transforma a nossa vida no mais íntimo do nosso coração. Salmo 22, verso 3, na Bíblia Amplificada diz, Deus estava entronizado no santuário secreto do Santíssimo Lugar, recebendo os louvores de Israel. E a palavra entronizar é a palavra Yashev. Yashev significa habitar, assentar. Assentar como um juiz, assentar como um rei. Morar, permanecer, estabelecer e continuar. Essa é a palavra Yashev. Eu acho interessante o fato de que Deus está assentado como um juiz. Se ele está assentado como um juiz, ele está julgando. Então, quando nós levantamos um trono de louvor, uau, Deus está declarando, Deus está julgando como um juiz.
Deus está declarando como um rei sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Por isso tudo muda quando nós estabelecemos não apenas um momento de louvor, mas nós estabelecemos uma vida de louvor, onde o trono de Deus está no meio. E quando Deus está, uau, declarações são feitas, declarações que podem mudar destinos, declarações que podem mudar o nosso futuro, declarações que podem mudar e transformar a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! As Escrituras nos mostram o poder da presença de Deus que se manifesta quando nós louvamos. Quando Deus se manifesta, preste atenção nisso. Quando Deus se manifesta, tudo muda. Aleluia! Você pode dizer isso aí na tua casa? Quando Deus se manifesta, tudo muda na minha vida, tudo muda na minha casa. E eu quero começar a ver com você, nessa nossa primeira aula, o ambiente onde Deus se manifesta. E o ambiente onde Deus tem liberdade de se manifestar se chama céu. A palavra céu no grego é uranos, e uranos significa um lugar elevado. Lembra que nós estamos assentados em lugares celestiais, em lugares elevados. E que livro melhor para a gente compreender o céu, senão o livro de Apocalipse. E eu quero ver com você uma passagem que mostra a manifestação da presença de Deus no céu. E lembra que o trono onde nós levantamos louvores, ali o trono de Deus está. E onde o trono de Deus está, se transforma um ambiente celestial na nossa vida. Apocalipse capítulo 4, verso 2, abra aí comigo. Vamos ver aqui alguns versículos que nos mostram essa manifestação da presença de Deus e como Deus se manifesta. Aleluia! Então se prepara para um ambiente de céu aí na sua casa. Aleluia! Nós não estamos falando de música, nós estamos falando de um ambiente de louvor. E você já aprendeu que louvor é elogio. Louvor, ela não, das 7 palavras de louvor, lembra que 2 apenas falam de música. Todas as outras palavras falam de um ambiente de vida, um ambiente apaixonado, um ambiente de santidade. Uau! Quando nós colocamos o nosso louvor, uma vida de louvor, uau! Deus tem a preeminência para colocar o seu trono aonde quer que nós estejamos. Veja aí comigo Apocalipse capítulo 4. Vamos a partir do verso 1, que diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Uma revelação de cima. Uma revelação do céu. É isso que nós precisamos, é isso que nós estamos buscando. O nosso louvor é impactado pela revelação do céu. Anota isso aí. O nosso louvor, a nossa vida de louvor é impactada pela revelação do céu. Não é impactada pelos tons, não é impactada pelos arranjos. A nossa vida de louvor é impactada pela revelação do céu. E o apóstolo João teve uma experiência maravilhosa com Deus. Deus vira para ele e fala: sobe até aqui. Quantos de nós não gostaríamos de ter uma experiência como essa, não é verdade? Sobe até aqui. Mas eu e você somos convidados todos os dias a termos uma revelação do céu, a conhecer Deus de primeira mão. É Deus falando comigo e contigo, dizendo: sobe até aqui. Sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Veja, em espírito. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aleluia! Tem alguém assentado sobre o trono. Glória a Deus! O trono não está vazio. Tem alguém assentado sobre o trono. Tem alguém reinando sobre o céu. E veja só essa frase. Uma coisa que podemos falar sobre a adoração cristã. Ela coloca Deus no seu trono. E isso fala de prioridade. Quando nós estamos falando sobre uma vida de louvor, um louvor que estabelece o trono de Deus, uma primeira coisa que nós precisamos aprender é que o trono de Deus fala da prioridade que Deus tem sobre a nossa vida. A gente não vai viver uma vida de louvor. Eu e você não vamos viver uma vida de louvor a Deus se não colocarmos Deus como prioridade na nossa vida.
E eu creio que você está fazendo esse curso aqui porque você quer aprender mais sobre a pessoa de Deus, você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, você quer aprender como colocar isso para frente, como colocar isso em prática, como o louvor vai deixar de ser uma experiência de domingo para ser uma experiência de todo dia, porque você está colocando Deus no seu trono, aleluia, você está colocando Deus no trono da sua vida, Deus já está no trono do universo, Deus já está no trono do céu, agora Ele vai fazer cada dia parte do trono que você levanta para Ele assentar na sua vida. Robert Coleman, um autor americano, ele diz o seguinte: a verdadeira adoração se dá quando nós concordamos em Deus se assentar não apenas no trono do centro do universo, mas no trono que levantamos no centro dos nossos corações. E eu quero dizer para você, número 1, que o trono de Deus é um trono eterno, não é temporário, é um trono para sempre. Veja em Salmos 45, verso 6, que diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade ou de justiça é o cetro do teu reino. Falar sobre o trono de Deus é falar sobre o governo de Deus. Deus está, lembra que nós falamos que a palavra Yashev significa que Ele habita. Ele não está aqui para sair, Ele habita. Se Ele habita com declarações. O reino de Deus está no nosso meio quando nós levantamos um ambiente de louvor na nossa vida. O céu é uma dimensão espiritual. Você lembra aqui que a gente leu? Diz aqui: imediatamente eu me achei em espírito. O céu não é uma dimensão física, o céu é uma dimensão sobrenatural. É por isso que eu e você podemos experimentar o céu agora mesmo. Nós podemos experimentar a presença de Deus agora mesmo. Porque o céu é uma dimensão espiritual que só pode ser percebida pelo Espírito recriado. Quando nós recebemos a Jesus, nós já aprendemos isso, nós nos tornamos novas criaturas. E como novas criaturas, o nosso espírito foi recriado. É isso que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Diz lá que se alguém é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E o nosso homem interior, o nosso espírito foi recriado para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. Onde é que é a parte que nós temos comunhão com Deus? No nosso espírito. Onde é que nós percebemos a presença de Deus? No nosso espírito. O céu é uma dimensão espiritual que só pode ser percebida com o nosso espírito recriado. Isaías capítulo 16, verso 5, diz: então o trono se firmará em benignidade, em bondade, porque o nosso Deus é bom. E sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Por quê? Porque trono, a palavra entronizar, lembra que nós vimos a palavra entronizar, significa um que julga. O trono de Deus tem julgamentos em justiça e em bondade. Aleluia! Presta atenção nessa frase. Precisamos então aprender a viver na dimensão espiritual interior, onde Deus habita, e liberarmos o céu na terra. Onde é que Deus habita e agora? O Espírito Santo habita dentro de você. E nós precisamos então aprender com a nossa vida de louvor a liberar o céu na terra. Muitas vezes a gente canta, né? É que venha o céu, que venha o céu. Existe uma expectativa no nosso coração do céu se manifestar. Como é que o céu vai se manifestar? Através da nossa vida de louvor. Então, nesse curso, nós vamos experimentar o poder explosivo do louvor sobre as nossas vidas. Aleluia! Nós vamos aprender a liberar o céu nas nossas situações. Nós vamos aprender a ver Deus se manifestando quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Versículo 3 de Apocalipse, capítulo 4, diz: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Como é que o apóstolo João ele consegue perceber aquela pessoa que ele está vendo no trono? Vamos ver aqui alguns detalhes. A primeira coisa é que ele fala que aquele que está sentado no trono, ele tem a semelhança de uma pedra
de jaspe. Quando a gente vai aqui em Apocalipse 21, segura seu dedo aí, vai em Apocalipse 21 aqui, 21:11, que diz assim, o qual tem a glória de Deus. Está falando da Nova Jerusalém, ok? O qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E a pedra de jaspe cristalina é algo que reflete claramente a luz. Aleluia! O nosso Deus é luz. Não é isso que diz o apóstolo João acerca de Jesus? E a vida dos homens, e a vida era a luz dos homens. Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Porque o nosso Deus, ele ilumina as nossas vidas. Ele ilumina o nosso caminho. Ele era semelhante a uma pedra de jaspe. E essa pedra então era uma pedra transparente, que oferece grande variedade de cores, o que representa o quê? A perfeição. Quando o apóstolo João está falando que aquele que se assenta no trono parece uma pedra de jaspe, uma pedra transparente, que reflete luz, o apóstolo João está falando sobre a perfeição de Deus. Quando ele olha para Deus, ele fala, Deus é perfeito. Nele não há sombra de variação, como diz o apóstolo Tiago. Uau, o nosso louvor, ele começa, lembra que nós cantamos em uma das nossas músicas, a minha adoração começa na revelação do teu amor. A nossa vida de adoração, incluindo aí o nosso louvor, vai começar na revelação de quem é Deus. E o apóstolo João está tendo essa experiência aqui. Número 1, ele compara com uma pedra de jaspe, algo cristalino, que reflete luz, fala da perfeição. Número 2, ele fala da pedra de sardônio. E a pedra de sardônio é uma pedra vermelha. E aqui o simbolismo é da justiça. A pedra vermelha, aquela pedra que fala de paixão, fala de julgar para salvar ou para destruir. Ou seja, existe sim uma palavra de salvação para aqueles que aceitam a Deus, para aqueles que aceitam aquele que está sentado no trono. O próprio Jesus diz que aquele que não recebe já está condenado, já tem uma palavra de julgamento. Então Deus está falando aqui, através dessas imagens, que o nosso Deus, ele é capaz de julgar. E lembra que nós lemos aqui em Isaías, um trono se firmará em benignidade. E é por isso que Deus vai dando oportunidade para os homens, porque Deus quer com que todos sejam salvos. Mas quem o rejeitar já está condenado. Então, o nosso Deus é bom, mas lembra que o apóstolo Paulo fala que nós também temos que olhar para a severidade de Deus. Não para ficar com medo de Deus, porque nós podemos, lembra que o autor de Hebreus, olha só, a gente vai conectando a palavra, o autor de Hebreus vai dizer que nós podemos nos achegar. O apóstolo Paulo diz que em Romanos capítulo 8 já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, gente, o trono de Deus não é para a gente ficar com medo de Deus. Mas Deus, ele é um rei, ele é um juiz. E ele continua julgando através da obra consumada do seu Filho. A terceira coisa que nós vemos aqui é um arco-íris de esmeralda. O arco-íris fala de como Deus age com relação à sua aliança. Então, o que nós estamos vendo aqui? Você lembra lá de Noé? Que o símbolo daquilo que Deus havia falado com Noé era a aliança. Então, o arco-íris é símbolo de aliança, com toda atividade ao redor do seu trono. Porque toda atividade ao redor do trono de Deus é baseada no quê? Na aliança. Como é que Deus lida comigo e com você? Através da sua aliança. Através da nova aliança na cruz do Calvário. Então, tudo que Deus faz, como é que Deus age? É através da aliança. Isso quer dizer que, apesar de ser um trono de juízo, não é um trono de destruição, mas de conservação, que nos faz lembrar a promessa antiga, a promessa da fidelidade de Deus. Quando nós nos achegamos ao trono, nós estamos nos achegando para a conservação. Aqueles que se afastam do trono, se afastam para destruição. Mas aqueles que se achegam, e esse é o símbolo do trono de Deus, é um trono de benignidade.
é um trono de conservação, é um trono de paz. Apocalipse capítulo 4, verso 4, continuando, diz ao redor do trono. Então nós vimos no verso 3, um que está sentado no trono. No verso 4, ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então a beleza de Deus, gente, porque o que a gente está falando? A gente está falando que tudo começa na nossa vida quando nós contemplamos a Deus. Toda a nossa vida de louvor vai ser uma perspectiva de como nós estamos vendo Deus. Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus santo. E ao redor desse trono existem outros tronos. São aqueles que vivem com Deus. Eles estão entronizados. Ou seja, esses anciãos são entronizados com a autoridade de Deus e têm o seu valor e dignidade. Essa beleza que Deus tem é a beleza que Ele dá ao seu povo. Você está entendendo que aquilo que Deus é, existem alguns atributos daquilo que Deus é que Ele passa para o seu povo. Existem alguns atributos que são só de Deus e existem outros que Ele passa para o seu povo. E é isso que está acontecendo aqui em Apocalipse. Aqueles que estão assentados nesse trono, eles acabam irradiando a glória de Deus. Eles acabam tendo a autoridade que Deus tem. Deus passa isso. Jesus disse isso em Mateus, capítulo 28, toda a autoridade me foi dada. E essa autoridade eu estou dando para vocês. Vão e façam discípulos. Aleluia. Então aquilo que Deus é acaba irradiando em nós. Por quê? Porque eu e você, quando nascemos de novo, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles estão entronizados. Você e eu estamos entronizados. Nós estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Jesus. Eles estão vestidos, o que fala do ministério sacerdotal desses que estão assentados ali com Deus. E eles estão coroados. Você consegue entender que Deus está assentado no trono e Ele te coloca assentado no trono. Isso quer dizer que eu e você estamos entronizados, eu e você estamos assentados sobre um trono, eu e você estamos vestidos, o que fala de vestes de justiça, o que fala de uma nova natureza, o que fala de que eu e você temos um ministério sacerdotal. Eles não estão vestidos de qualquer maneira. Eles estão vestidos como sacerdotes. E número 3, eles estão coroados. Isso fala de que Deus se lembra e recompensa o seu trabalho. Deus se lembra e recompensa o seu trabalho. Se a gente for aqui em Apocalipse 2:10, por exemplo, não temas as coisas que tem que sofrer. Está falando aqui para Esmirna. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, como recompensa. Capítulo 3, verso 11. Agora aqui para a igreja de Filadélfia. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Uma recompensa pela fidelidade. Então João, o que ele viu quando ele subiu até o céu? Quando ele subiu para essa dimensão elevada, ele viu a Deus. Ele viu a pessoa de Deus e os seus atributos. Ele viu as pessoas que estavam ao redor do trono e os atributos daquelas pessoas. Versículo 5, Apocalipse 4, 5. Diz, do trono saem relâmpagos. Gente, lembra que a gente está conectando tudo com o Salmo 22. Deus é entronizado. O seu trono está no meio dos louvores. Então, quem é que está no meio dos louvores? Aquele que é perfeito, aquele que é justo, aquele que é santo. Uau! Então, nesse ambiente de louvor, quem é que está com Deus? Aleluia! São aqueles que estão vestidos, aqueles coroados. Aqueles que estão entronizados. Então não é interessante que quando Deus estabelece o seu trono, Ele coloca um trono para mim e para você, para que nós possamos nos assentar juntamente com Ele. Glória a Deus! Isso aí é maravilhoso. Pensa um pouquinho,
sobre isso. E no verso 5, então, veja, no meio dos louvores, tem esse trono. No meio dos louvores, diz o versículo 5, do trono saem relâmpagos, saem vozes, saem trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A gente está falando sobre o poder explosivo do louvor. Então, a sua vida de louvor cria um ambiente para que Deus estabeleça o seu trono, o seu reino. Ali ele se assenta e dali saem trovões e relâmpagos. Aleluia! Relâmpagos são flashes de luz. Fala de brilho, fala de iluminação. O que isso fala, gente? Isso fala da majestade de Deus. No meio dos nossos louvores, quando nós estamos louvando com revelação do céu no nosso coração, o que acontece? A majestade de Deus, ela começa a aparecer. A majestade de Deus causa espanto para os nossos inimigos. A gente vai ver isso também um pouco mais para frente. A majestade de Deus assusta os nossos inimigos. Isso causa espanto e temor. Espanto e temor. A gente já falou sobre temor, que o temor começa pela admiração e não pelo medo. Causa medo para os inimigos, mas para nós que conhecemos a Deus, aquele que está sentado no trono, quando ele se manifesta, uau, admiração vem no nosso coração, reverência vem no nosso coração. Então a Bíblia fala que desse trono saem relâmpagos, saem trovões. E trovões são mensagens pessoais. Você lembra que quando Deus quis falar com Moisés, e ele chamou Moisés para subir, o povo lá que estava longe não ouvia a voz de Deus. Enquanto Moisés ouvia a voz de Deus, o povo ouvia trovões. E porque o povo estava afastado de Deus no seu coração, o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Mas Moisés estava na própria presença de Deus, Deus estava falando com ele. E o que ele tinha? Temor. Admiração. Você está vendo a diferença por causa do nosso posicionamento. Jó capítulo 37, no verso 1 até o verso 5, diz assim: sobre isso treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz. Troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então, trovões têm a ver com mensagens, com a palavra de Deus. Do trono de Deus saem trovões. E, em último lugar, em penúltimo lugar, a Bíblia fala que saem vozes. Isso inclui vários sons, barulhos, canções e músicas de harpas e trombetas, juntamente com a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juntamente com a voz dos anjos, juntamente com a voz dos santos. Então, nós vemos relâmpagos, brilho e iluminação, a majestade de Deus, nós vemos trovões, isso tudo saindo do trono. Esse é o trono que é estabelecido, aleluia, no meio dos nossos louvores. Não sei se você já teve essa perspectiva. Não sei se você já pensou nisso quando você falou sobre isso. Deus habita no meio dos nossos louvores. Deus é entronizado. Como é que ele é entronizado? Através dos nossos louvores. E quando ele é entronizado, o que acontece? Há uma revelação de quem ele é. Há uma revelação número 2 de quem nós somos. Você lembra de Isaías, quando Isaías viu a Deus? Ele que dizia ai de todo mundo, disse ai de mim. Ele teve uma revelação de si mesmo, da sua condição. Mas Deus não deixou naquela condição. Deus foi e tocou os seus lábios, tocou a sua vida, para que ele pudesse ser santo, aleluia, ser santificado para um propósito. Então, quando o trono de Deus se estabelece, nós vemos quem Deus é. Nós vemos quem nós somos, à luz de o que Deus diz que nós somos. E número 3, uau, o que acontece quando Deus estabelece o seu trono no meio dos nossos louvores?
a majestade dele se manifesta. Então nunca mais leia Salmo 22, 3 como se fosse apenas um trono vazio. Não, trovões, relâmpagos, palavras de poder, a majestade de Deus, vozes, música, sons, barulhos que às vezes a gente nunca ouviu. Eu acho interessante quando a Bíblia fala que Davi criava instrumentos. E algo que Deus falou no meu coração, que Davi criava instrumentos, por quê? Porque ele ouvia sons no céu, que ele não conseguia identificar na terra. Então ele criava instrumentos que conseguissem emular aquilo que estava acontecendo no céu. Porque Davi tinha um coração voltado para Deus, o Espírito Santo estava sobre ele. Era um homem segundo o coração de Deus. Então, gente, Davi, ele vivia com seu coração no céu. E Davi conseguia pegar sons, vozes, barulhos, canções, músicas, que as nossas músicas sejam feitas diante do trono de Deus, que as nossas músicas possam perceber a majestade de Deus, que as nossas músicas possam comunicar louvor. Você está entendendo a diferença? Que as nossas músicas possam comunicar louvor. Que louvor? O louvor que estabelece o trono de Deus na nossa vida. Que a nossa vida apaixonada, a nossa vida santificada, a nossa vida justificada, as nossas decisões possam comunicar aquilo que nós percebemos no céu. Apocalipse 11, 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivado. Se a gente for olhar com relação àquilo que Paulo diz em Coríntios, dizendo que eu e vocês somos santuários de Deus, uau, presta atenção como esse versículo, ele acaba mudando de contexto para a nossa vida prática. Abriu-se então o santuário de Deus. Uau, nosso coração aberto, o céu escancarado, que se acha no céu. Onde é que é o santuário do Espírito Santo? O nosso espírito. Onde é que está o nosso espírito? Qual é a dimensão do nosso espírito agora? É o céu. O céu é o lugar ilimitado da presença de Deus. A presença de Deus está em nós. Veja, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. A arca da aliança é símbolo da manifestação da presença. Meu Deus, que versículo! É símbolo da manifestação da presença de Deus. Abriu-se o santuário, que está no céu. Uau, abriu-se o nosso coração, que está no céu, na dimensão celestial. E o que tinha lá dentro? A arca da aliança. A manifestação da presença de Deus, o símbolo de que nós temos aliança com Deus. É o que diz Paulo, dizendo que a marca de que nós somos filhos de Deus é que o Espírito Santo habita dentro de nós. Nossa, você não sabia que você ia tirar tanto dessa aula, hein? Nem eu sabia, a revelação está fluindo aqui. E sobrevieram então relâmpagos, lembra? A majestade de Deus se manifestou quando o nosso coração se abre. Quando o nosso coração se abre, a majestade de Deus se manifesta. Colossenses capítulo 3, verso 3. Abre aí comigo. Colossenses. Rapidinho, só para a gente ver esse versículo que está pulsando aqui no nosso coração. Uau! Verso 3. Como diz o pastor Hélio, estou querendo rodar aqui, não posso rodar por causa do fio. Aleluia! Portanto, se fores ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? As coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que está querendo dizer aqui? Que quando Cristo, com seu coração aberto, no céu, a marca da arca da aliança no seu coração, o Espírito Santo, a manifestação da presença de Deus. Quando nós estamos buscando as coisas do alto, conectando com as coisas do alto, Cristo vai se manifestar através de mim e de você. E quando Ele se manifestar, Ele será visto através de mim e de você. Aleluia! Tá tudo... Gente, a Bíblia, ela não tem contradição. A Bíblia, ela é conectada. Aleluia!
Então, nós vemos aqui que saíam vozes, sons, e na presença de Deus, o que tinha ali? Tochas de fogo. Isso fala da operação do Espírito e da sua presença manifesta. Tochas de fogo, operação do Espírito e da sua presença manifesta. Ou seja, quando Deus se manifesta, Cristo se manifesta. Quando o Pai se manifesta, Cristo se manifesta e o Espírito se manifesta. Aleluia! Vamos terminar aqui com Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, no versículo 2. Você não ama a palavra, a maneira como a palavra ela se conecta? Na realidade, a palavra é uma. A palavra é uma só. Glória a Deus. Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista. Isso quer dizer que ele vai ser rei. Você lembra que uma das marcas de um rei, do sacerdote, do profeta, era que ele era ungido para fazer aquilo que ele era chamado para fazer. E aqui estava falando justamente de Jesus como rei. É uma passagem messiânica, né? Falando do Messias, o ungido. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Meu Deus, isso aqui é demais. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Ele está falando que a vida dele não vai ser uma vida natural. O reinado dele não vai ser um reinado natural, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Gente, ele está sentado num trono de louvor. Conseguiu pegar a perspectiva do céu com relação a ele estar entronizado no meio dos nossos louvores? Ele está assentado sobre um trono de louvor. E enquanto o louvamos, ele se manifesta. Sua voz se manifesta, sua presença se manifesta. Fica com o seu coração com essa expectativa, porque tem muito mais para Deus falar nas nossas vidas. Fica com essa expectativa que a gente volta na próxima aula, tá bom? Para a gente continuar nesse curso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.